essa ordem de serviço. Show de bola. Aqui temos uma Mercedes que vai fazer revisão no sistema de freios. Legal. Pessoal, essa Mercedes vai entrar agora para fazer uma revisão completa no sistema de freios. E vocês vão acompanhar passo a passo, mas antes de tudo vão acompanhar o porquê, o motivo e o que a gente faz quando se trata de uma revisão no sistema de freios. Acompanha com a gente. Nosso sistema de freio. Então aqui nós vamos começar a nossa revisão dos sistemas de freio. O sistema de freio ele é composto por diversos itens e aqui na parte do cofre do motor, um item que a gente consegue verificar e que faz parte da nossa análise é o fluido de freio, tá? Ele fica aqui nesse reservatório, normalmente vai junto do hidrovácuo, do servo-freio, enfim, outros itens do sistema que vocês vão acompanhar conosco, mas a nossa verificação a priori parte aqui dessa parte. Antes da gente ir para a parte efetiva, que quando se fala de freio, normalmente se assimila a parte de disco e pastilha, vocês vão ver também, mas a gente tem outros itens que fazem parte do sistema de freio e é um item de segurança, então é sempre extremamente importante a sua verificação e isso eu estou dizendo de maneira periódica e não só de maneira corretiva. Então o principal item, um dos principais itens na realidade é a questão do fluido de freio. O que é o fluido de freio? Ele é o famoso DOT. Vocês já devem ter ouvido, tem DOT 3, DOT 3.1, DOT 4, DOT 5, enfim. Eles mudam conforme a sua classificação. O que faz mudar o DOT? O DOT é o ponto de ebulição do óleo em si, a altas temperaturas, obviamente. Então, no caso dessa Mercedes aqui, ó, a gente está falando, na tampa tem a especificação, a maioria delas, ó, DOT 4. Então, a gente utiliza DOT 4. Se não tiver na tampa, manuais técnicos, como a gente tem aqui, mas a gente tem um aparelho que faz a medição, tá? Esse aparelho nosso, ele sempre vai acusar, a gente calibra ele, dependendo do DOT que a gente está em questão, DOT 3, DOT 4, enfim, a gente consegue fazer a verificação. Quando a gente coloca lá no fluido, ele tem que aparecer, ele tem que dar no ok, tá? Então aqui a gente vê que não está nem marcando. Obviamente ele não está em sua plena condição. Então é o primeiro item que a gente já consegue fazer a verificação e ver que nós temos um problema. Inclusive o fluido de freio, ele precisa ser verificado rotineiramente, por quê? Porque ele é hidropônico, então ele absorve da atmosfera a umidade, fazendo com que dentro dele cria-se bolhas de água e bolhas também de ar, e faz você ter aquela sensação de pedal fofo quando você pisa. E aí, obviamente, conforme eu falei, é um item de segurança. Imagina você precisar do freio e quando você pisar ele demorar para acionar. Passa principalmente pelo fluido DOT 4 ou o nosso fluido de freio, tá? Aqui agora nós temos aqui na parte de baixo do carro efetivamente o sistema de freio, disco, pastilha, cavalete, pinça, enfim, o resto, vamos dizer assim, da parte do sistema de freio. Alguns freios diferem do outro, vocês vão ver que tem discos que são sólidos, discos que são ventilados, discos que são de cerâmica, discos de performance, de alta performance, enfim, tem uma gama de discos, e aí obviamente aqui a gente está tratando dos mais convencionais. Esse aqui é um disco ventilado, é uma Mercedes que a gente está dando uma olhada, ele tem sistema de disco tanto na parte dianteira quanto na parte traseira, a gente já vai mostrar para você. Tem carros que tem na parte dianteira, mas na parte traseira tem tambor. Tem carros que tem os dois sistemas na parte traseira. Tem carro que tem a parte de tambor na parte interna e também tem a parte de disco. Então, o sistema de freios ele é muito complexo, ele tem diversas maneiras de serem tratados, mas todas precisam ser extremamente analisadas. Uma outra questão que a gente levanta aqui, quando a gente vai fazer a análise da parte de freio, a gente vai fazer a verificação do empeno do disco. O que é o empeno do disco? Então aqui a gente coloca um relógio comparador, e a gente vai girar esse disco. E aí, tanto numa face quanto na outra face, o correto é ele ter, né, uma certa medida. Ele não pode alternar. No caso, a gente tem tolerância 5 centésimos dessa medida. Se ele oscilar, significa que ele está empenado. Quando você vai saber que seu disco está empenado? Ou quando você trazer para fazer uma revisão, ou quando você está em uma certa velocidade, pisa no freio e sente que o volante vibra. Obviamente pode ser uma série de outros problemas de suspensão, de balanceamento tal, mas normalmente quando você está pisando no freio, efetivamente a chance maior de ser um empeno no disco é muito grande. Como a gente faz para descobrir se o disco está ou não está empenado? Então aqui a gente coloca a nossa base, coloca o nosso relógio comparador, quer chegar mais perto para você verificar? Ó, conforme eu vou girando o disco aqui, ó, ele vai fazendo uma leitura, tá vendo aqui? Ó? E olha ele oscilando, ó, e ele bate, ó, os 5 centésimos que a gente falou. Então, no caso aqui, nós temos um empeno, que é justamente o que eu falei para você. O disco não está com a sua pista em sua totalidade 100%
faceada, a gente tem um empeno. E aí vocês vão ver como que a gente faz para saber se esse disco ainda tem uma vida para ser feita uma retífica ou se é necessário fazer a substituição do disco. Como eu vou saber se esse disco tem uma medida? A gente pega um micrômetro, a gente vem aqui e mede a espessura do disco. Através dessa medição, a gente vai até os manuais técnicos e consegue verificar. No caso desse carro aqui, ele tem, por obrigação, sai de fábrica com 28 milímetros de espessura e ele tolera até 23. Ele está dentro. Então, quando a gente faz uma retífica, perde algo em torno de 1,5 a 2 milímetros. Então aqui a gente consegue fazer ainda uma retífica e, ou seja, o cliente consegue ter um preço menor, vamos dizer assim, do que um par de disco novo. A gente está falando de um disco original, então a gente mantém ainda o material original do carro e com essa retífica a gente vai conseguir fazer, junto da troca, obviamente, da pastilha, o assentamento perfeito e aí poder falar, nós estamos com o sistema verificado. Então, nesse caso aqui, para a gente poder dar essa certeza que pode-se fazer uma retífica, primeiro a gente vê se tem um empeno, segundo a gente vê, obviamente, visualmente se tem um desgaste, terceiro a gente também vai fazer, conforme eu te falei, verificar a espessura e ver se cabe ou não cabe uma retífica. Se chegasse aqui, por exemplo, e não tivesse, não desse, só troca mesmo do disco. Outro item aqui do nosso conjunto de freios é a pastilha de freio. Aqui nós estamos com a pastilha. Como que a gente faz a observação? Primeiramente visual, aqui não é uma pastilha que está tanto no seu limite, a gente também usa ferramentas para medir. Tem um calibre que a gente consegue medir a vida útil dela através da espessura, mas aqui no caso, por conta do disco estar empenado, pede convir comigo que ela trabalha face a face com o disco, uma vez que a gente tem um empeno no disco, o que acontece com o material, ele também vai se desgastando de uma maneira irregular. Então se você faz a retífica ou troca o disco e faceia ele, e você tem o outro material sem estar 100% alinhado, a gente não tem uma frenagem correta. Então aqui, no caso de material, ainda teria vida útil nessa pastilha, contudo, como vai ser necessário fazer a retífica do disco, obviamente a gente vai trocar esse item para poder ter uma aderência 100%. Observem bem, ó, você está vendo aqui as imperfeições do disco, a gente já sabe que ele está empenado, mas dá para ver o desgaste dele, dá para ver como está todo esse conjunto aqui de freio, e analisa bem como ele está e como ele vai ficar. Agora nós vamos fazer a nossa retífica. O que é o bacana aqui da Alfa? A nossa retífica é uma retífica no local, é um torno mecânico que ele é acoplado aqui no eixo do carro e ele só vai autorizar a gente a fazer essa retífica se o conjunto tiver 100% balanceado. O que isso quer dizer? Se a gente tiver alguma imperfeição, que seja de cubo de roda, que seja da homocinética, algo que faça esse carro não estar com o eixo 100% balanceado, a máquina vai acusar e não vai me deixar fazer. Porque aí pode dizer que essa medição que a gente fez aqui não seja por conta do disco, e sim por conta de outros itens do conjunto. Então a gente vai instalar a máquina, vocês vão ver como que faz a aferição e vocês vão ver principalmente como é o processo de retífica. Lembrando que, obviamente, como eu falei, ele mantém o disco original, isso é excelente. Ele é feito no local deixando todo o conjunto 100% balanceado, então é uma retífica de precisão. Eu não preciso tirar o disco, fazer um torno e aí vir e recolocá-lo. A gente faz no local e, acima de tudo, para o cliente também, a questão do custo-benefício. Você vai ter um jogo de discos novos e com custo, no mínimo, pela metade do valor do que um par de discos novos. Bom dia, estamos aqui fazendo a retífica dessa Mercedes. A mesma veio com disco pra gente empenado. Aqui a gente vai dar um passe mínimo na mesma. A gente tira 0,3 de cada lado com o disco ventilado. A gente vai fazer a regulagem, a máquina faz no próprio carro, então não tem aquele serviço de você tirar do veículo e mandar terceirizar o serviço. Aqui a gente faz diretamente no carro, o balanceamento vai junto. Aqui eu vou botar a regulagem na parte da parte traseira do disco. Após eu faço a dianteira e aí daqui a pouco vocês veem o final como que vai ficar o disco pronto.